Olá, caríssimos investidores! Estamos aqui mais uma vez no canal Professor Felipe Ribeiro, o canal onde você aprende sobre FDICs, fundos imobiliários, CRIs, CRAs, LCI, LCA, CDB, toda essa sopa de letrinhas que você está aprendendo ou que você já conhece alguma coisa, mas está se aprofundando, beleza? Se inscreve aqui no canal para você acompanhar mais conteúdos como esse. Hoje nós vamos falar sobre o 8º capítulo do meu livro. É o capítulo que se chama O Balão do FDICRI. Os CRIs são o ar quente. Vamos lá, que tá super legal. Antes de ir diretamente para o capítulo, né, eu vou passar aqui sobre 2 pontos anteriores, tá? Então vamos lá. Aqui você tem aqui esse link, tá? Para você poder baixar o capítulo do guia definitivo para entender o FDICRI de graça, tá bom? Então, aviso os leitores, o meu livro ele é baseado de uma maneira de que eu tenho 4 pontos que eu falo especificamente que eu não vou atender, tá? Encontrar o FDICRI que pague mais dividendos e que ele não vá quebrar. Encontrar uma fórmula para te fazer investimentos em FDICRI que te deixe rico o mais rápido possível. Encontrar o melhor FDICRI ou ainda dica para investir no FDICRI que vai pagar mais dividendo no futuro. Cara, isso eu não vou fazer, tá bom? E aí eu falo sobre a importância da transparência. Esse capítulo, o capítulo 7, que aqui ele não está inteiro, só está uma parte, ele incentiva o investidor a estar mais próximo do dinheiro dele, ou seja, estar mais próximo da gestão. É como se fosse uma comparação. Vamos dizer que a pessoa já tenha filho. É óbvio que essa pessoa que já tem filho ele vai se preocupar com a escola que o filho estuda e também com os professores que tem naquela escola e também os amigos, né, que seu filho está andando. Aqui o conceito é o mesmo. O professor aqui, no caso, é o gestor. Você quer saber quem que é o gestor que está cuidando do dia a dia do seu fundo. Então, assim, é uma coisa meio óbvia, só que virada para os investimentos. E aqui, mais obviamente, para os investimentos em FDICRI, certo? Então, vamos lá. O balão está voando, né? E o que tem dentro dele? O ar quente, que está mais quente que o ar que está de fora, e tem com essa diferença do peso desses dois ar, né? O balão sobe. Aqui o seu FDICRI ele é justamente esse balão, né? Então o que tem ali dentro daquele balão? Tem os CRIs, tem alguns fundos que tem fundos imobiliários também e tem o caixa. Então você investidor está voando com esse balão, você está ali no cesto, tá? Então o que é um CRI? Como ele funciona? Eu vou dar 2 exemplos básicos aqui. Nada mais é do que existe aqui uma construtora, certo? Essa construtora ela tem ali recebíveis, tem ali financiamentos. Só que em vez de ela utilizar esses financiamentos, ela utiliza-se do seu próprio crédito. Ou seja, ela emite uma dívida aqui para a securitadora, que é esse quadradinho que está aqui no meio. A securitadora pega essa dívida e emite um CRI, vendendo para os investidores. Os investidores compram este CRI, repassam os recursos aqui no número 5 para a securitadora e aqui no número 6 a securitadora ela repassa esses valores para a construtora. Posteriormente, conforme aqui no número 7, tá? Conforme a construtora vai pagando a dívida dela, ela faz direto para a securitadora que por sua vez vai pagando os investidores. Já o CRI pulverizado, que também está lá naquele livro que eu falei, aqui no 1 e no 2, então tem a venda de um apartamento e tem um contrato de compra e venda. A construtora ela cede aqui no ponto 3 esse contrato de compra e venda para a securitizadora, que utiliza esses contratos de compra e venda para emitir uma CCI e, consequentemente, para emitir um CRI. Aí a gente tem os compradores, que podem ser fundos de CRI ou outro tipo de investidores, e eles compram esse CRI, e este valor da compra aqui no 6 é o que vai efetivamente fazer a compra desses recebíveis que a construtora está passando, tá? E aí, posteriormente, conforme os compradores forem pagar a sua dívida, eles vão pagar diretamente para a securitizadora. E aí, por sua vez, a securitizadora aqui no ponto 10 vai passar esses pagamentos para os investidores, perfeito? E aí, então, eu trago um ponto, um questionamento, tá? A securitizadora, ela importa alguma coisa? Por que ela importa alguma coisa? Ela não importa nada? Lógico que ela importa.
Eu costumo brincar que ela é como se fosse o primeiro guardião do seu investimento como dentro de um fundo de CRI, tá? Então ela é super importante sim, e ela tem o seu valor sem dúvida nenhuma. E o agente fiduciário, ele tem algum valor nisso tudo? É lógico que tem valor também, tá? A gente está falando aqui, ele é como se fosse o segundo guardião antes do seu gestor, tá? E aí aqui nesse capítulo, eu deixei aqui 15 perguntas muito objetivas para você poder entender, tá bom? Então, como que eu, investidor, posso olhar para o relatório gerencial? Quais informações eu devo olhar, perfeito? Então, a primeira pergunta: eu consigo entender minimamente qual o risco que existe em cada um dos CRI? Como que eu consigo entender? Através desse relatório gerencial que está sendo disponibilizado? Consigo. Segunda pergunta: ele me dá uma visão geral dos CRIs que ele investe? Então são duas perguntas ligadas, certo? Uma é entender o risco daquele CRI e outra é entender o CRI como um geral, como um fluxo geral, perfeito? Terceira pergunta: quando um novo CRI é adquirido, existe transparência do que é aquele CRI? Gente, não estamos pedindo aqui grande ciência para fazer foguete, não. Ali um fluxo explicando qual que é o devedor, qual que é a estrutura, quais são as garantias principais. É isso, tá? E você, investidor, você tem o dever de pedir isso para o seu gestor, tá? Essa bola está contigo. A quarta pergunta: se o CRI tiver garantia, elas estão devidamente formalizadas? Qual que é a importância disso, né? Será que se na hora da execução de uma garantia, será que aquele CRI tem as garantias que vão poder ser executadas? É uma pergunta que tem que ser feita. Quinta pergunta: se o CRI tem covenants, eles estão saudáveis? Os covenants nada mais são do que estruturas, né, de garantia que vão permitir você verificar todo mês se aquele CRI está saudável. Pode ser, por exemplo, recebíveis contra saldo devedor, tá? E aí você vai perguntar quais são esses gatilhos para o seu gestor. Sexta pergunta: qual que é a defasagem do indexador dos CRIs? Por que isso é importante? O que acontece é o seguinte: vamos dizer que tem 3 meses de defasagem e você já sabe que hoje a inflação está super alta. Com essa defasagem, você tem vamos dizer assim, você tem uma expectativa que no próximo mês aquele CRI pague mais, tá bom? Sétima pergunta: quais são as securitizadoras dos CRIs? Por que isso é tão importante, gente? O que acontece é o seguinte: vamos dizer que tem uma concentração em alguma securitizadora e essa securitizadora deu algum problema. O que vai acontecer? Você vai ter um fundo de CRI que está concentrado naquela securitizadora. Você quer isso? Não, né? Então é uma pergunta importante a ser feita também, tá bom? E aí a gente tem ainda mais 8 perguntas que eu vou deixar aqui, tá? Aqui debaixo do vídeo, estou deixando na descrição do vídeo um link para você poder acessar esse capítulo com todas essas perguntas. E você, investidor, que está interessado, que quer se engajar, você vai fazer essa pergunta diretamente para o seu gestor. E entender o que tem ali de importante para você olhar para o seu CRI que está dentro do seu fundo de CRI. Você vai conseguir olhar para os 100 CRIs se aquele fundo tiver 100 CRIs? Óbvio que não, mas você pode olhar para os que estão mais preocupantes, beleza? Fica aí com essas dicas para você poder olhar com mais cuidado para o seu fundo de CRI e aproveita, baixa aqui o 8º capítulo de graça. Aproveite, um abraço, até a próxima!